Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Quarta em Família. É um prazer estar aqui falando com você. Não sei se você me conhece, meu nome é Eduardo Cetim, eu sou Master Coach, especialista em relacionamentos familiares. Eu ajudo pais e mães a se relacionarem melhor entre si e, consequentemente, a criar melhor os seus filhos. E realmente é um prazer tê-lo aqui comigo nessa manhã de quarta-feira. Bom, um pouquinho antes de eu começar a trazer conteúdo, a explicar o motivo pelo qual eu realmente estou aqui, eu gostaria de que você entendesse, o real objetivo desse projeto que eu criei, chamado Quarta em Família. Bom, hoje é o terceiro episódio. Antes de eu começar, queria pedir para você ir aí no Instagram, nesse aviãozinho que tem aí embaixo, nesse símbolo aqui, parece um aviãozinho, e manda isso para as pessoas que você gosta, manda isso para as pessoas que você ama, manda isso para as famílias, para os pais, para as mães, para as pessoas que você quer bem. Esse conteúdo eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença na vida de muitas pessoas. E é isso, pessoal. Então assim, deixa eu explicar o que é o Quarta em Família. Quarta em Família é um projeto digital que eu comecei há 3 semanas, Estou hoje no terceiro episódio. E toda semana às 10 da manhã eu faço uma live e trago para vocês conteúdo de qualidade. Trago dicas, técnicas, algo prático para você colocar em uso aí no seu dia a dia, na sua casa, para melhorar o seu relacionamento familiar, para melhorar o seu convívio com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. E de onde tudo isso surgiu? Isso aqui é um projeto um pouco maior, chama-se Viva Bem em Família. Inclusive no final, quem estiver me acompanhando e ficar até o fim, vai receber um convite especial. Bom, o Viva Bem em Família é um projeto que surgiu da necessidade de contribuir com as pessoas, de poder ajudar famílias, pais, mães, assim como você, que tem dificuldades no relacionamento, que tem dificuldades em saber cuidar, criar dos seus filhos. É isso, eu também passei por essa dificuldade, eu também ainda vivo isso. Eu sou o pai de 2 meninas lindas, uma de 6 e uma de 2 anos, a Antonella e a Alice. Sou casado com a Cíntia, então eu sei bem na prática como é esse relacionamento. Quais as dificuldades, quais os desafios e o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso. E nesse intuito eu criei esse projeto digital chamado Viva Bem em Família. Dentro dele, às quartas-feiras, então, nós temos um encontro marcado para falar a respeito de relacionamento familiar. Se você acha que isso vai ser bacana, compartilhe com as pessoas que você gosta. Legal? Vamos começar então? Antes de mais nada, deixa eu explicar como funciona, tá? São lives rápidas, ok? Meia hora máximo. Eu não gosto de ficar me estendendo muito, gosto de ir direto ao assunto e trazer conteúdo realmente que possa fazer a diferença para você aí no seu dia a dia, tá bom? Qual é o objetivo então de tudo isso? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Eu não sei se você passa por isso, já passou, discussões, brigas, desentendimentos aí dentro da sua casa, aí na sua família. Você, pai, que está me ouvindo, olha para mim. Eu já tive bastante dificuldade na convivência aqui com a minha esposa. Eu já tive bastante dificuldade na convivência com as minhas filhas. E aí de um tempo para cá eu resolvi que eu iria mudar essa situação. Eu fui buscar conhecimento, eu resolvi me dedicar exclusivamente a isso. E ao longo dos últimos 2 anos eu venho trilhando esse caminho de desenvolvimento pessoal. Por quê? Existem milhares de famílias enfrentando dificuldades nos seus relacionamentos parentais. E não precisa ir muito longe para a gente achar esse tipo de situação. Se a gente olhar para um colega, para um vizinho, para um amigo, ou até para dentro da nossa própria casa, é muito provável que a gente encontre pessoas passando por dificuldades, passando por desafios, tendo enfrentamentos aí difíceis dentro da sua casa. Isso é uma realidade para muitas pessoas. E aí, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é essa, ó: quem tem mais, dá mais.
como eu venho me preparando, como eu venho estudando, como eu venho me desenvolvendo ao longo, como eu disse, desses últimos 2 anos, eu resolvi criar esse projeto então para multiplicar, para levar isso para mais pessoas, poder contribuir com outras vidas, contribuir com outras famílias, com outros pais de famílias, com outras mães que também precisam de ajuda nessa lida tão árdua, tão difícil, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Nós estamos aí, diante de uma pandemia, de uma situação completamente atípica, onde nós talvez não saibamos como lidar com tudo isso. E aí, para ajudar a desvendar, a desenvolver você como pessoa, você ajudar os seus filhos a crescer saudáveis nesse mundo e enfrentar os seus próprios desafios. É isso, quem tem mais, dá mais. Então aqui estou dando de graça para você. E a única coisa que eu peço, manda isso para as pessoas que você gosta. Se você está aí me assistindo, pode ser agora ao vivo ou também vai ficar gravado lá no IGTV. Depois eu vou subir isso no meu canal do YouTube também. Se você está aí me acompanhando, faça isso não por mim, não é por ego, muito pelo contrário. É porque eu quero que isso chegue a mais pessoas para poder ajudar, para poder contribuir. Ok? Posso contar com você? Vamos juntos então. Qual que é o tema de hoje? Primeiro eu, depois meu filho. Parece um pouco egoísta essa frase. Olhando assim num primeiro momento, primeiro eu, depois meu filho. Tá, mas nós vamos entender isso, entender o porquê dessa frase estar colocada dessa forma, e eu tenho certeza que ao final dessa aula de hoje você vai entender o real motivo de eu pensar assim e de eu transmitir essa mensagem para que você passe a entender dessa forma também, ok? Então, no primeiro momento, mesmo que soe estranho, mesmo que você ache um pouco egoísta da minha parte dizer assim, primeiro eu, depois meu filho, vamos juntos para a gente entender o real motivo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Vou até chegar um pouquinho mais perto da câmera aqui, tá? Eu quero fazer uma pergunta para você, pai, para você, mãe. Como está a sua vida hoje? Responde para mim aí nos comentários. Como você tem se relacionado com você mesmo, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Como está a sua relação aí dentro da sua casa? Como você está hoje? Assim, feliz, sorridente, os momentos de alegria, os momentos de felicidade, eles são maioria na sua vida? Ou a sua vida é dessa forma aqui, cheia de discussão, com os seus filhos sempre acuados, com medo, tristes? Responde aí para você mesmo, com toda a sinceridade. Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração hoje? Como está os seus sentimentos hoje? Bom, aqui nessa família nós temos, olha, diálogo, respeito, harmonia dentro de casa. Vocês sabem o que é viver em harmonia? É viver numa família onde todos se respeitam, conversam, existe diálogo, existe a compreensão, existe a reciprocidade, um apoia o outro, sabe dos projetos da vida de um e do outro, eles caminham juntos rumo ao mesmo objetivo, eles têm uma autoestima elevada. Eu gosto de mim, a minha esposa gosta dela, e nós juntos, fortalecidos, a gente se dá a mão e nós vamos caminhar junto rumo a objetivos maiores para o nosso casal. Tem uma autoimagem positiva, eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. E aqui eu não estou falando só desse corpo físico não, eu estou dizendo de tudo que envolve nós como seres humanos. Eu gosto da minha personalidade, eu gosto de como eu trato a minha esposa, como eu sou tratado, como eu trato o meu marido, como eu sou tratado, de como eu trato os meus filhos, de como os meus filhos me tratam. Olha que interessante. Como eu tenho me comunicado. Comunicação é algo muito interessante, muito bacana, eu gosto muito. E prometo para vocês que eu vou fazer uma aula aqui uma quarta-feira só para falar a respeito de comunicação. E não é essa comunicação verbal simplesmente que eu estou falando. É a comunicação como um todo, é o não verbal, é o que o meu corpo fala. Ok?
Bom, isso é uma família feliz. Isso é uma família que vive em harmonia, uma família que está buscando os seus objetivos em conjunto, marido, mulher, filhos, todos remando para o mesmo lado. Em contrapartida, numa casa onde existe muita discussão, desrespeito, o clima fica pesado, não fica? Tenso. E assim, eu entendo que a gente está vivendo, marido dentro de casa, a esposa também tendo que cuidar dos filhos, acompanhando de casa, fazer o seu trabalho também, muitas pessoas trabalhando em home office, tendo que cuidar de todos os afazeres domésticos. Eu sei que isso também é pesado. E às vezes eles têm um pouco mais do que o normal diante de tudo isso que a gente está passando. Porém, existe uma coisa muito importante que eu tenho que ter em mente sempre. Quem é a pessoa mais importante para mim? Responde para você mesmo aí. Quem é a pessoa mais importante para você? A pessoa mais importante para mim sou eu. Então, se eu me deixar levar pelas situações, por tudo que está acontecendo, pelo que o meu marido fala, pelo que a minha esposa fala, pela implicância, insistência ou pela cobrança dos meus filhos, eu talvez não esteja me sentindo muito bem. E quando eu não estou bem, eu não consigo dar nada de positivo para o outro. Vejam o quanto é importante eu ter a minha consciência tranquila, o meu estado de espírito tranquilo, o quanto é importante eu estar bem, ótimo, comigo mesmo, para eu poder me doar, dar ao outro. Lembra daquela frase lá do começo? Quem tem mais, dá mais. Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Se eu não tenho autoestima, se eu sou aquela pessoa que anda sempre cabisbaixa, olhando para baixo, se eu sou aquela pessoa que não tenho propósitos maiores na minha vida, muito provavelmente eu também não vou conseguir direcionar bem os meus filhos, a minha esposa, o meu conjunto, o meu sistema familiar para ir em busca de objetivos maiores. Ok? É isso, pessoal. Vamos entrar um pouquinho na parte técnica agora, talvez interesse para vocês. Vocês já ouviram falar em neurônios espelho? A neurociência, ela explica que aqui no lobo frontal, no córtex frontal, na verdade, nós temos neurônios chamados neurônios espelho. O que significa isso? Existe um conjunto de neurônios que estão aqui no nosso cérebro, meu, seu, de todo mundo, ok? Que a função principal dele é observar a pessoa com qual nós estamos relacionando e lidar com os sentimentos, aquilo que é transparente na pessoa, aquilo que eu consigo enxergar. Então eu vou copiar, vou imitar, como um espelho mesmo, eu vou refletir os atos da outra pessoa. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Vocês conseguiram captar, né? Neurônios espelho é como realmente um espelho. Ele vai refletir os atos, o tom de voz, a energia da pessoa com a qual a gente está se relacionando. Bom, talvez vocês já tenham visto imagens como essa. Dá uma olhada aqui, ó. Mãe e filha se vestindo igual, fazendo as mesmas coisas. Olha aqui, ó, escovando o dente, se vestindo mais ou menos igual. É comum isso na minha casa, é comum isso na sua casa. Os nossos filhos, eles se espelham em nós, pais. Eles nos têm como heróis. Então aquilo que a gente faz é um motivo para os nossos filhos copiar. Ele gostaria muito de ser como a gente é. E aí eu vou deixar uma pergunta para você. Você é a pessoa que você gostaria que o seu filho seja? Você, pai, você não sei quantos anos, 3, 5, 10, 15. Imagina ele adulto. Se ele se comportasse, se ele fosse muito parecido com o que você é hoje, você ficaria feliz? Fica aí a pergunta. Legal. Se na sua casa eles enxergam isso aqui, tá vendo? Um apontando o dedo para o outro, discutindo, gritando, e nós vamos falar mais a respeito desse tipo de tratamento enérgico no final dessa apresentação de hoje ainda, tá? Se eles enxergam isso no dia a dia, no cotidiano da casa deles, se eles veem dessa forma, vocês se tratando, é muito comum que eles também
o façam. Olha só, brigando, discutindo, não é meu, eu quero e faz agora. Quem nunca ouviu isso? Mãe, eu quero tal coisa agora. Pai, eu já falei. Vejam só, é algo que eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido. É comum, mas não é normal, tá? É comum porque acontece isso com muita frequência, na maioria dos lares. Mas não é normal que isso aconteça. Legal? Bom, faz sentido para vocês, depois dessa breve explicação, o porquê primeiro eu, depois meu filho? Vamos voltar de novo. Se eu não tenho em mim, eu não consigo dar, eu não consigo doar para o outro. Se eu não sou o exemplo, o meu filho ele vai seguir um exemplo distorcido. Um exemplo de uma pessoa talvez de fora da casa. E esse exemplo pode não ser o melhor. Ok? Ele pode estar me comparando talvez com o vizinho, com o tio, com o amigo, com a prima. E aí nessas comparações ele ainda não tem o discernimento necessário para poder dizer isso é certo e isso é errado. Ele vai pegar um pouquinho de informação de cada um, a qual lhe convier. Ok? Então nós temos que sempre ser o exemplo dos nossos filhos. Vocês já viram essa imagem aqui? Já voaram? Já andaram de avião? Né? Quando a aeromoça lá, quando o comandante fala, se nós passarmos por alguma dificuldade, primeiro coloque a sua máscara e depois do seu filho, depois você vai ajudar outra pessoa mais tarde, faz sentido isso agora para você? É mais ou menos como essa imagem aqui, eu gosto bastante disso. Isso aqui é uma pilha e uma lâmpada, representando aqui metade uma lâmpada, metade um cérebro. Tá? Eu vou dar a minha energia para o meu filho, mas para isso eu preciso estar carregado. Uma pilha descarregada, ela não acende uma lâmpada. Tá caindo algumas fichas aí para você? Faz sentido tudo isso que eu estou te explicando? Eu espero que sim. Tá? Então assim, primeiro eu preciso me abastecer de coisas positivas, primeiro eu preciso estar bem, equilibrado, sabendo para onde eu vou, tendo objetivos muito claros, bem definidos, para daí sim eu poder ajudar o meu filho, ajudar a minha esposa, ajudar as outras pessoas que estão à minha volta. Ok? Bom, acho que então já caiu a ficha, né? Que eu devo me preparar para ser pai. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu não sei qual é a tua profissão, né? Alguns aqui, eu sou engenheiro civil, tá? Sou tecnólogo em construção civil. Tem pessoas aqui que são dentistas, médicos, advogados, engenheiros, donas de casa. Ok, tudo bem. Quantos anos da sua vida você estudou? Muitos. Se você fez aí até o ensino fundamental, você já ficou pelo menos de 8, 9, 10, 11 anos aí na escola, desde a escolinha até terminar aí o 9º ano, ok? Se você fez o ensino médio, acrescenta mais 3 anos nisso. Se você fez uma faculdade, coloca mais 4, 5, 6 anos, dependendo da especialização, nisso. Tem pessoas aí que estudaram por 18, 20 anos da vida. Para quê? Para aprender matemática, português, história, geografia e tantas outras matérias aí que nós temos na faculdade, na escola. Agora eu pergunto para você, quantos anos, quanto tempo da sua vida você se dedicou ou se preparou para cuidar de você mesmo e dos seus filhos? Quanto tempo você estudou inteligência emocional? Eu não sei se isso é um termo novo para você, se você conhece ou não, se isso é comum na sua vida, se você já sabe o que é. Para quem não sabe, inteligência emocional é o entender dos meus sentimentos, entender daquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando, interpretar os meus sentimentos, as minhas emoções. Significa que eu sou inteligência emocional, que bem, e tudo acontece maravilhosamente num estalar de dedos na minha vida. Não, muito pelo contrário. Quando eu entendo de inteligência emocional, a primeira das lições é eu entender da minha autorresponsabilidade e de que eu preciso ir em busca dos meus objetivos, fazer por merecer, buscar aquilo que eu realmente quero.
E ao longo desse caminho, nesse percurso, com certeza nós vamos ter aí desafios. Nós vamos ter pedras no meio do caminho. Eu vou tropeçar, pode ser que sim, pode ser que eu caia. Agora, sucesso não está ligado a quantas vezes eu vou cair, mas a quantas vezes e como eu vou me levantar, eu vou me reerguer. É isso. Então acho que deu para entender que é muito, muito importante eu me preparar para poder ser um bom pai, ser uma boa mãe, ok? E aí normalmente surgem duas perguntas, as primeiras que vêm na cabeça. Duas perguntas, e são essas aqui. Em que eu devo me preparar? E como eu devo me preparar? Bom, vou explicar para você. Em que? Em competências e habilidades. Quais competências? As quais nós desejamos que os nossos filhos tenham quando adultos. Lembra lá no começo que eu fiz uma pergunta para você que está me assistindo? Se você gostaria que o teu filho fosse, quando adulto, semelhante a você, se ele agisse da mesma forma que você age diante das situações, das adversidades, dos problemas da vida? Eu não sei qual foi a sua resposta, mas então é para isso que eu preciso me preparar, para ser um exemplo para ele, ok? Um exemplo do que? De responsabilidade, uma pessoa que é responsável pelos seus atos, uma pessoa que tem boa comunicação, que sabe se expressar, que sabe se comunicar, que sabe se colocar diante de pessoas de diferentes níveis, uma pessoa que sabe o seu lugar, que entende como ela deve se portar diante de determinadas situações, ok? Uma pessoa que tem uma autoimagem positiva, a pessoa que gosta de si mesma, a gente já falou disso aqui hoje, a pessoa que tem orgulho de o que ela é, de como ela está, ok? E principalmente uma pessoa que tem foco e objetivos bem determinados, bem definidos, que sabe exatamente para onde está indo. Vocês lembram daquela historinha infantil da Alice no País das Maravilhas? Que ela chega numa bifurcação, tem uma árvore, um gato lá em cima e ela pergunta para o gato: gato, qual caminho eu pego? O gato pergunta, devolve a pergunta para ela e fala: Alice, para onde você quer ir? Para onde você está indo? E ela fala: não sei. Bom, se você não sabe, qualquer desses caminhos serve. Essa é a resposta do gato, sábio gato. Então, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho que você tomar está ok. Será que está mesmo? Será que se eu não sei exatamente para onde eu quero dirigir, direcionar a minha vida, qualquer caminho que eu pegar, está tudo bem? Será? Fica a pergunta. Bom, e a outra pergunta que vem é como? Como então eu devo me preparar para tudo isso? Se dedicando a estudar e a compreender a mente e o comportamento humano. Eu estou dizendo para você de uma forma clara que você precisa estudar para saber. Porém, vamos abrir um parênteses aqui e entender. Deixa eu me fazer entender bem por você. Eu não estou querendo que você troque a sua profissão, deixe os seus afazeres e se dedique exclusivamente a isso, como eu fiz da minha vida, como eu faço e como eu me preparo até hoje. Eu decidi, eu escolhi fazer isso justamente para levar essa mensagem para você que está me ouvindo. E eu não quero, não estou aqui incitando você a fazer o mesmo, ok? Eu sei, você tem o seu trabalho, tem a sua profissão, tem os seus afazeres, tem a sua rotina, tem tudo que você já faz na sua vida. Então aí de repente aparece uma pessoa do nada aqui falando que você tem que se dedicar a estudar, ler vários livros, assistir diversos vídeos, filmes e se preparar. Não, calma, não é bem assim. Eu estou aqui para te ajudar. E aí, o que eu preparei então? Lá no meu Instagram tem bastante conteúdo. eduardocetim.vbf.viva bem em família. Lá tem bastante conteúdo gratuito. É só você entrar lá e assistir. Tem vários vídeos no IGTV, tem um monte de postagens. Começa a me seguir, começa a acompanhar que muitas fichas vão cair aí para você. Outra forma, acompanhe a gente aqui no Quarta em Família. Toda quarta-feira, às 10 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui para poder falar a respeito de assuntos como esse que a gente está fazendo hoje.
Não sei, acredito que esteja sendo interessante para você. Para mim está sendo muito bacana poder levar esse conhecimento aí para você. E no final, como eu disse, eu tenho um convite especial para você participar de algumas aulas gratuitas que eu vou fazer para você referente ao Viva Bem em Família. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Legal? Então tá aí. Bom, eu gosto muito de dar dicas e dicas práticas para que você consiga colocar em uso aí no seu dia a dia. Tá bom? Então vamos lá. Você, pai, você, mãe, você faz ameaças para os seus filhos? Ameaças verbais, aquela de pegar o chinelo na mão e olhar para a criança e falar assim, ó, se você não fizer agora, você vai levar uma chinelada. Você vai levar umas palmadas se você não fizer tal coisa. Pega esse brinquedo do chão, eu já falei. E aí começa 1, 2, 3, sabe aquele negócio assim que ameaçador? Funcionou com você lá atrás, quando você era criança? Eu não sei a tua idade, tá? Eu tenho 37 anos. Provavelmente estou falando para pessoas mais novas e também para algumas pessoas mais velhas do que eu. Eu, na minha casa, a minha criação não foi uma criação onde eu tive pais violentos, pais que batiam, que ameaçavam, que xingavam. Eles conversavam bastante. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me vendo agora passaram por situações dessa, em que o pai pegava a cinta, pegava o chinelo e batia e ficava com a marca, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês passaram por isso. E aí você vai falar assim, ah, mas eu estou vivo, eu estou aqui, eu sobrevivi a tudo isso. Tá. Quais as consequências emocionais que você carrega em você, no seu inconsciente, até hoje por conta disso que você vivenciou lá atrás? A gente vai fazer uma aula ainda falando a respeito disso, de toda a carga emocional que eu trago lá da minha infância. Mas assim, a grosso modo, muitas coisas que hoje você tem dificuldade de tomar decisões, ou receio, talvez até medo de se expor, de vivenciar coisas novas. Eu não sei qual é a tua condição financeira, por exemplo, mas se você passa hoje por dificuldade, se você tem escassez na sua vida, muito provavelmente você vivenciou traumas lá na sua infância que deixaram marcas, as quais te impedem de agir diferente hoje, de aproveitar oportunidades hoje. Veja como isso é forte. A gente vem qualquer dia aqui para a gente falar mais a respeito desse assunto. Mas então, gente, você faz ameaça para os seus filhos? Os seus filhos ficam acuados assim, dessa forma? Eles se sentem com medo e talvez com receio de olhar para você, de olhar nos seus olhos quando você está bravo, quando você está nervoso? Bom, eu acredito que a maioria de vocês respondeu que sim. Tem um ou outro que pode falar não, tal, nunca fiz isso, ok? Mas assim, a grande maioria já ameaçou verbalmente, né, gritando, xingando, falando ou batendo nos filhos. Mesmo que tenha sido uma ou duas vezes na vida. Tá? E eu me incluo nisso, ok? Eu já fiz isso. Eu não sou de bater, mas eu já gritei muito, já xinguei várias vezes. Depois que eu passei por todo esse processo, estou passando por esse processo, eu venho me policiando para que isso não aconteça mais. Mas também não sou perfeito, tá? E você também não é. E tá tudo bem. Eu acho que isso é muito importante da gente deixar claro. Estamos num caminho de desenvolvimento. Porém, hoje eu tenho consciência do que isso pode causar. E aí, antes de fazer, eu coloco a mão na consciência e penso nas consequências de tudo isso. Bom, bater e gritar só vão ensinar 3 coisas para o seu filho. Está curioso em saber quais são? Eu vou contar agora para você. A primeira, obedecer pelo medo das consequências, pelo medo de apanhar, pelo medo de levar um xingo, pelo medo do tom de voz do meu pai, da minha mãe. E não por realmente entender e tomar consciência de que aquela atitude não é certa. Olha só como é importante nós entendermos o que causa. Toda essa explicação que eu fiz a respeito do nosso passado, daquilo que a gente vivenciou quando criança e as consequências no agora, no hoje. Ok? Segunda coisa, agressão física e emocional se resolve, entre aspas, ok? Tornando-se também um agressor. Lembra dos neurônios espelho? Está explicado o porquê que eu fiz aquela explanação e trouxe para você esse conhecimento. Como nós temos aqui
os neurônios espelho, que vão fazer você copiar o que o outro faz, se eu xingo, se eu grito, se eu bato, se eu sou agressivo, os meus filhos têm a tendência a copiar isso de mim. Olha só, é isso que você quer para o seu filho? Talvez não. Bom, que gritar é normal e quem grita mais alto, grita mais e melhor. Vejam só a comparação. Se meu pai grita comigo, se minha mãe grita comigo, por que eu não posso gritar também? Olha o tom de voz. Olha como é diferente de você chegar para o seu filho, trazer ele para perto, conectar-se com ele, isso é um assunto que a gente pode falar outro dia também, tá? E direcioná-lo para um caminho melhor, para um caminho mais seguro. É isso, gente. Entenderam? Então vou até voltar aqui, ó. 3 coisas que bater e gritar ensinam para os nossos filhos. Obedecer pelo medo e não pela consciência de que está errado. Agressão física acaba se tornando um vício. Se você bate, eu bato também. Se você grita, eu grito também. E por último, que gritar é normal. Que bater é normal. Se você faz, eu posso fazer também. Anota isso. Tira um print aí da tela. Tá? Vou até sair da frente aqui. Ó. Tira um print aí dessa tela. E manda isso para as pessoas que você gosta. Ok? Melhor que isso. Eu vou postar isso aqui no meu Instagram depois que terminar aqui a live. E aí você deixa lá os seus comentários. Beleza? Isso vai ser bem bacana. E aí você pode mandar, enviar isso aí para as pessoas que você ama. E como eu disse, pessoal, bom, nossa live realmente é rápida, tá? Não sei quanto tempo aí nós estamos aí conversando, mas acredito que 20 e poucos minutos, meia hora no máximo. E como eu disse no final, eu tenho um convite. E realmente tenho um convite especial para você. Qual é esse convite? Eu tenho certeza que você vai gostar e não vai querer perder. Vamos juntos então. Ó. No dia 4, 5 e 6 de agosto, terça, quarta e quinta-feira, tá? Às 8 horas da noite, eu vou fazer aulas como essa daqui. Não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube, ok? Depois eu vou deixar o link aqui para vocês lá na bio do meu Instagram. Mas eu convido você desde já, para que você já anote aí na sua agenda, para se programar, para não perder. Dias 4, 5 e 6 de agosto eu vou fazer a primeira semana Viva Bem em Família. O que é isso, Du? Explica melhor. Bom, lembra que eu falei lá no começo? Quem tem mais, dá mais. Esse é um lema que eu levo para a minha vida. Solidariedade, contribuir, servir ao próximo. Então eu resolvi fazer aí 3 dias de aula, mas não são aulinhas pequenas como essa, tá? Isso aqui é 1% do que eu vou falar nessa semana, tá? Então na terça, na quarta e na quinta-feira são aulas extensas aí, com 1 hora e meia de duração, onde eu vou trazer bastante conteúdo para que você entenda, coloque a mão na consciência e entenda qual é o seu papel enquanto pai e como você pode contribuir na criação do seu filho. Tá? Eu vou trazer dicas, coisas práticas. Eu gosto, lembra que eu até marquei lá, ó, dicas práticas, como essa daqui, para que você entenda qual é o seu papel e como você pode contribuir, como você pode ser um pai melhor, como você pode se tornar uma mãe melhor do que a qual você é hoje, tá? Todos nós podemos evoluir. São habilidades, são competências que, se você está errando hoje, é porque você não sabe, é porque você não conhece. Até onde você chegou hoje é aquilo que você tem de conhecimento, é aquilo que você já estudou, é aquilo que você sabe. Lembra que eu falei que você ficou aí 12, 13, 15, 18 anos na escola, na faculdade, numa pós-graduação, estudando para ter uma profissão? Quanto tempo da sua vida você dedicou a se conhecer melhor? Quanto tempo da sua vida você dedicou a conhecer técnicas, habilidades, coisas práticas para colocar em uso no seu dia a dia dentro da sua casa para contribuir com a sua família? Não precisa nem responder, mas eu imagino que muito pouco.
ou a maioria talvez nunca. É a oportunidade que você vai ter, ok? Dias 4, 5 e 6 de agosto, marca aí na sua agenda. Nós vamos fazer a primeira semana Viva Bem em Família. E eu convido você e todas as pessoas aí da sua família, todos os seus amigos, todos os seus parentes. Só que assim, eu sozinho talvez não consiga levar essa mensagem a todos eles. Então eu conto muito com a sua contribuição, com a sua ajuda. Novamente, não é por ego, não é para mim. Eu quero contribuir com você e com as outras pessoas. Então, faça esse favor para você mesmo. Eu gosto muito de uma analogia. O que adianta uma arca, um baú, um pote de ouro lá no fundo do mar? Nada, se eu não tenho acesso a ele. Mas se eu puder trazer à tona e pegar isso e utilizar isso para o bem das pessoas, com certeza eu vou poder contribuir com muitas vidas. E eu peço a contribuição de você, que é muito simples, não custa nada, é totalmente gratuito isso daqui. Envia para o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Pessoal, me despeço de vocês nessa manhã gostosa de quarta-feira. Agradeço a sua companhia até agora. Eu não sei quantas pessoas aí estão ao vivo. Meu celular está virado ao contrário, então eu não estou vendo quantas pessoas estão me seguindo nesse momento. Mas, independente se for 1, 100, 200 ou 1000, a minha mensagem foi enviada, foi passada, foi transmitida da melhor forma possível. E agora é contigo, tá bom? Quarta-feira que vem a gente se vê novamente aqui, nesse mesmo horário, dessa mesma forma, aqui pelo Instagram. E eu peço a sua colaboração para que você mande isso. Convide os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que você realmente ama para estar junto com a gente aqui nessas manhãs gostosas de quarta-feira, no Quarta em Família. Vou fazer a postagem daqui a alguns segundinhos aí no Instagram. Entra lá e comenta e fala o porquê valeu a pena estar junto comigo aqui hoje, o quanto isso clareou, fez cair fichas aí para você, te abriu os horizontes para enxergar a sua responsabilidade perante a sua família, perante os seus filhos. Ok? Desejo a você uma família abençoada, desejo a você uma semana maravilhosa e que tudo de bom, tudo de melhor aconteça aí com você. Um grande abraço e até mais.